Eu tenho uma notícia terrível para você e talvez você não goste nem um pouco do que eu vou falar agora. Mas você vai precisar deixar muita gente para trás se você quiser progredir. E eu digo isso porque a maioria das pessoas que estão ao nosso redor, enquanto a gente tem uma consciência um pouquinho mais baixa ou algo não tão expandido, a gente ainda não deu aquele salto, né? Nós estamos no caminho. A maioria das pessoas que acompanham a gente também estão numa consciência média, na mesma consciência que a gente, numa consciência média, ou algo um pouquinho mais baixo. Isso significa que todas as vezes que você for tentar algo e algo que vai explodir, algo que vai fazer com que as pessoas olhem e falem: "Cara, mas você vai fazer isso? Você tá louco?" Essas pessoas, elas vão minar sem querer a nossa coragem. Eu tô lendo um livro agora dos Abraham Hicks, eu sempre falo deles aqui no canal, porque pra mim eles são maravilhosos, eles são um conjunto de não físicos que dão dicas pra gente através da Esther Hicks de como é o funcionamento aqui do planeta Terra. E de acordo com esse livro que eu tô lendo, depois eu vou colocar ele aqui na tela pra vocês, os Abrahams garante que nenhum ser humano pode interferir no nosso destino, no sentido de que se ele tá ali me jogando uma energia negativa, aquilo vai pegar em mim. E eu também não acredito nisso, tá, gente? Eu não sei vocês. Eu acredito que se aquela pessoa ela tá me desejando algo ruim e eu olho para aquilo e eu aceito aquilo como uma verdade, aí pode ser que pegue, mas não porque ele me jogou, mas porque eu aceitei. Porque se você for pensar bem, pensa o tanto de político que existe no planeta e que as pessoas não gostam desse cara. O tanto de advogado que tem por aí que acabam ferrando a vida de outras pessoas e esses caras permanecem vivos, eles estão bem, eles estão com dinheiro, eles estão saudáveis. Por que é que você acha que a energia de quem tá desejando mal pro outro, por que que você acha que não acontece? Então, eu também acredito nisso. Eu acredito que a energia da pessoa, ela não pode acabar com a minha vida dessa forma. E se você não acredita desse jeito, escreve aqui nos comentários se você acredita de outro jeito, se você aprendeu de outro jeito, que eu vou adorar saber, né? Aqui é um lugar pra gente expressar as nossas opiniões, né? O YouTube, a internet, e cada um pensa de um jeito, e não existe o que é certo e errado, né? Existe o que cada pessoa acredita. Então, se você acredita de outra forma, comenta aqui, deixa a gente saber. Só que eu, de fato, não acredito. E eu imagino assim: o que é possível é que, se aquela pessoa me ama, como é o caso de mãe e pai, e ela quer me proteger, às vezes ela vai ter uma ideia contrária da minha, porque ela quer me manter ali, ó, numa redoma. Ela não quer que eu avance, porque o avançar é entrar no desconhecido. E quando eu entrar no desconhecido, sabe-se lá Deus o que é que pode acontecer. E um exemplo que aconteceu comigo, que eu gosto de trazer, é de quando eu saí de uma academia que eu trabalhava numa academia muito boa, uma academia de ponta, uma das maiores aqui de São Paulo, e eu saí dessa academia onde eu trabalhava lá registrada, eu era CLT, e eu ganhava em torno de R$ 5.000 por mês, isso para uma garota ali de 23, 25 anos, né, querendo ou não, era um bom salário, e registrada, e eu podia ali fazer minha carreira, crescer. Mas eu comecei a enxergar que dentro daquele lugar eu não iria conseguir crescer muito mais que aquilo. E quando eu falei que eu ia sair dessa academia, a minha mãe e meu pai, eles ficaram, não faz isso, não faz isso, porque você não sabe como é que vai ser. E de fato, quando eu saí, foi muito difícil mesmo, tá? Eu passei por momentos desagradáveis financeiramente, mas eu consegui chegar enquanto personal trainer, e o personal trainer é autônomo, eu passei a ganhar R$ 20.000 por mês. Mas eu levei quase uns 9 anos para eu chegar nesse ponto. Então, gente, não tô falando pra vocês aqui, ó, que é fácil, tá? Não tô falando pra vocês que é fácil. Os meus pais tinham razão? Talvez eles até tinham, né? Em um certo ponto ali, talvez eles até tivessem razão mesmo. Mas uma coisa que eu compreendi perfeitamente é que eles não poderiam me incentivar a fazer mais coisas ali, porque eles também nunca tinham chegado mais longe que aquilo. Eu nunca
ouvi a minha mãe ou o meu pai falando que eles já tinham ganhado ali os 5 mil reais. Então, era uma coisa muito distante da realidade deles. Então, se eles não puderam nem ter chegado no faturamento de 5 mil, imagina um faturamento maior. Então, ali, por algum tempo, eles estavam tentando me proteger, mesmo que eles confiassem na minha capacidade, mesmo que eles soubessem que eu era uma pessoa que poderia chegar, eles tinham medo por mim. O que é que podia acontecer? Podia acontecer muita coisa. E, gente, aconteceu muita coisa mesmo. Até eu chegar nesse salário de 20 mil reais, eu levei 9 anos, como eu falei pra vocês. E eu demorei muito pra estruturar a minha carreira. Mas se eu não tivesse começado, eu nunca teria conseguido. Então, às vezes, a gente não começa por medo. E tem algumas pessoas no meio do caminho que a gente vai precisar abandonar. Porque algumas pessoas, elas olham a realidade de acordo com a realidade que elas têm. E aí eu vi um relato de um cara na internet que me incentivou a fazer esse vídeo aqui. Que ele tava falando que quando ele foi avançar, ele queria trocar de casa, ia nascer mais um filho, aquela casa que ele tava quitada era pequena, ele tomou a decisão de ir para um lugar maior. E todas as vezes que a gente tenta ir para um lugar maior, muitas coisas vão acontecer, né? Para que a gente permaneça ou avance. Só que o avançar vai exigir força, tá? A gente vai precisar fazer um pouquinho de força para a gente conseguir continuar avançando. E aí eu tava ouvindo ele falar que nesse tempo onde ele estava percorrendo aí o caminho dele, muitas coisas começaram a acontecer, a vida dele virou de ponta cabeça, ele investia lá num lugar que esse lugar faliu e aí ele não conseguiu nem pegar a grana que ele investiu, enfim, loucura. E aí ele ouviu muitas pessoas falando para ele assim, ó, isso aí é a mão de Deus pesando em você. Porque você é muito ambicioso, porque você tem pensado muito em dinheiro, e isso não é bom. Isso não é bom, então isso tudo que tá acontecendo com você é Deus fazendo isso para você aprender. E ele deixa bem claro, né? Porque hoje ele é um cara muito grande, muito famoso e tem muita coisa. E ele deixa bem claro que quando alguém falar isso pra você, que a mão de Deus está pesando em você e você tá pagando pela sua ambição ou alguma coisa desse sentido, enquanto você tá tentando crescer, enquanto você tá tentando evoluir e você não está fazendo mal a ninguém, tá? Você não tá tirando da boca de ninguém, você não tá tentando detonar com a vida de ninguém, e alguém falar isso pra você, que Deus está pesando a mão, é pra você não acreditar. Porque nunca um pai bom, e Deus é bondade, né? Nunca um pai bom, ele vai querer ferrar com o teu filho enquanto teu filho tá buscando evolução. Uma vez que a gente aqui na Terra, a gente tá buscando evolução. Então, todos nós estamos evoluindo e a gente vai evoluir ou pelas questões financeiras, ou pelas questões de relacionamento, ou pelas questões de saúde. Um desses pontos, ou às vezes até mesmo os 3 pontos, vão fazer com que a gente evolua, porque o processo natural de evolução do ser humano é esse: é o crescimento espiritual. Quantas pessoas não chegam num caminho espiritual através de uma dor ou uma dor financeira? Quantas vezes a lei da atração não atraiu a gente para canais como esse que você está assistindo? Eu mesma, eu fui fisgada pela lei da atração através de dinheiro e de relacionamento, porque a minha vida era uma droga. Financeiramente falando, era uma droga, e em questões de relacionamento, então, nem se fala, né? E para mim, a questão do relacionamento, ela era tão mais difícil que as questões financeiras que eu preferi começar pelo relacionamento. Porque eu entendia que o financeiro eu era capaz, porque meio que ele dependia só de mim. Mas o relacionamento dependia de mim e de outra pessoa, né? Então, sozinha eu não ia conseguir ter um relacionamento. Eu precisava de mais alguém. Então, eu entrei no processo da expansão de consciência por causa disso. Eu li o livro Milagre da Manhã, como eu sempre falo, e aí começou o meu processo que eu sou muito grata. E aí, através do meu processo de expansão da consciência, eu consegui fazer esses 20 mil reais que eu falei pra vocês enquanto personal. E demorou 9 anos, né? Só que eu comecei o meu processo de expansão da consciência e um ano depois eu saí de uma oscilação aí de, sei lá, 4 mil, 5 mil e muitos acontecimentos terríveis, né, nesse meio do caminho. Por exemplo, faturei 5 mil esse mês, tá bom, mas aí o meu carro, pneu fura e 1.000 reais é pra pagar o pneu.
Aí eu faturei 3 mil. Aí eu dou um salto depois para 5 mil de novo e, sei lá, acontece uma coisa muito grave, eu tenho que gastar muita grana na farmácia. Isso aconteceu muito mesmo, né? Aconteceram muitas vezes. E depois que eu procurei e entendi o processo de lei da atração e o autoconhecimento, eu entendi que eu estava criando tudo aquilo por crenças e fiz o processo em um ano ou dois, assim, eu saí de uma oscilação de 3 mil a 5 mil, meu teto era 5, para bater 20 mil. E às vezes a gente pensa isso, que a espiritualidade, ela é diferente do financeiro. Mas tudo é uma coisa só, porque a gente busca a evolução através do financeiro também. Eu agora entrei em um outro processo, porque eu entendi que eu teria um teto também, né, como personal trainer. E mais uma vez, eu tô quebrando todos os padrões mais uma vez. E dessa vez, eu não pedi a opinião da minha mãe nem do meu pai. Dessa vez eu não falei pra nenhum dos dois, porque se eles tivessem dimensão do quanto de dinheiro que eu fazia e o quanto de dinheiro eu deixei de fazer para poder começar o meu próximo processo, que é esse nível que eu tô buscando aqui, eu comento com vocês sempre. Se eles tivessem noção disso, eles iam assim falar: não faz isso. E eu tive também algumas amizades nesse meio do caminho que eu tive que deixar, porque alguns amigos, ou não vou nem falar amigos, algumas pessoas que estavam muito próximas a mim, elas não entendiam que eu não poderia mais estar com eles como eu estava sempre antes. Porque quando você evolui, algumas pessoas perdem com a sua evolução, porque elas tinham você, ou porque elas tinham coisas que você eventualmente fazia para elas ou por elas, e aí elas perdem você. E nesse processo, às vezes, as pessoas elas não entendem que você vai ter que ser outra pessoa. Elas acham que você tá sendo um escroto por sair ali de perto, por não estar presente. Em alguns momentos não vai dar para estar presente mesmo. E aí, claro, são escolhas, mas eu, por exemplo, eu não consigo mais me imaginar ficar num bloquinho aí um domingão todo e, cara, perder um dia de descanso ou perder um dia de treino, sei lá, por causa disso, né? Que pra mim não é interessante, tá? Pra mim não é. Ou perder, sei lá, qualquer coisa, perder grana pra eu ficar um dia inteiro lá num bloquinho de não sei quem que eu nunca nem ouvi falar na vida. Isso pra mim não vai rolar. Então, hoje em dia eu meço muito bem qual que vai ser o dano e qual que vai ser o benefício de eu não estar na minha casa produzindo. Então, às vezes, hoje em dia, a minha prioridade enquanto passeio é passear com meu marido mesmo, e o meu marido sempre vai ser a minha prioridade em relação a fazer coisas, né? Porque eu e ele a gente já quase não tem muito contato durante a semana. Então, ele é a minha prioridade. O meu núcleo familiar também. Então, estar com o meu pai, estar com a minha mãe, estar com o meu irmão, pra mim isso é uma coisa muito boa. Me recarrega, recarrega muito as minhas energias. E estar com alguns amigos, poucos, hoje em dia, pra mim também é importante, porque me recarrega. Aquele papo é um papo bom, aquela história é uma história boa. Então, pra mim, me ajuda. Caso contrário, eu não vou priorizar pessoas aleatórias, porque não faz mais sentido pra mim. E quando você começa a perceber que essa escolha, essa decisão você vai ter que tomar mesmo, e que você vai precisar desagradar algumas pessoas, isso vai começar a iniciar em você um outro processo de evolução, que é o tal do agora chegou o momento, eu não vou mais me importar com o que pensam de mim. E eu entendi, eu já falei isso várias vezes para vocês, e tem até um vídeo que eu sempre recomendo da professora Lucilena Galvão, e ela fala sobre o livro do Tal. Existe a coisa mais difícil do mundo para um ser humano desapegar, que é de sua reputação. Quando eu me enfiei nesse processo, vocês não têm noção. Eu estou passando por isso ainda e eu acho que talvez passe por muito mais tempo. Mas eu ouvi muitas pessoas falando nesses vídeos aí que a gente assiste na internet dessa galera grande da expansão de consciência, que a diferença de uma pessoa que faz grana ou que cresce e a diferença de alguém que não cresce é justamente a vontade de ser bonzinho.
Então, quanto mais a gente se importa com o que pensam da gente, quanto mais a gente se importa se estão vendo a gente como alguém que é bonzinho, boazinha, quanto mais a gente se importa em fazer as coisas para agradar os outros, é nessa que a gente se lasca. Porque cada sim que a gente diz pro outro, não querendo dizer, é um não que a gente fala pra gente. E aí, nesse processo, eu comecei a enxergar muito sobre mim. Por que que eu queria manter certas pessoas na minha vida, certos trabalhos, enfim. E entrei num processo enorme de não ligar mais para a minha reputação. Estou no processo e por isso eu tô conseguindo falar cada vez mais não. Só se eu quiser falar não mesmo, né? Se eu quiser falar sim, não tem por que entrar numa birra. Mas eu comecei a avaliar cada coisa que me pediam ou que eu fazia pelos outros, por que que era que eu estava fazendo? Eu queria ser vista como quem, né? A salvadora da pátria, alguém muito boa, alguém muito legal. Aí eu comecei a entender valores que eu não cobrava dos outros. Por quê? Eu queria ser vista como quem? Eu tinha medo do que iam pensar de mim, se de repente eu crescesse mais, ou qual que é. E quando eu comecei o meu processo de transição de carreira, eu também me peguei pensando uma coisa, que aí eu vou deixar a reflexão para vocês. Para onde eu olhava, eu não via personagens que pensavam como eu. Porque os caras estavam ali dando a vida, trabalhando 15 horas, 17 horas, assim como eu fazia, e eu não via ninguém falando que ia procurar uma segunda opção. E pasme vocês, eu cheguei a me questionar também se eu estava fazendo a coisa certa, se de repente eu não estava querendo muito. Será que eu tô querendo muito? Será que eu não tô sendo muito audaciosa por olhar para isso e falar, não, eu quero uma realidade diferente? Todos eles passam por isso, não tem ninguém reclamando, não. Aí eu fiz algo que eu sempre fiz. Eu procurei no YouTube. Então, essa plataforma aqui, gente, é uma plataforma que eu faço questão de alimentar. Mesmo que não cresça, mesmo que cresça, mesmo que monetize, que não monetize, que dê muito dinheiro. Eu faço questão de alimentar porque toda vez que eu preciso de ajuda, é isso aqui que me ajuda. E eu comecei a procurar no YouTube outros personagens que queriam coisas diferentes e que encontraram. E a galera, meu, faturando muita grana. Aí eu entendi, não é que eu não tô sendo grata e que eu estou sendo audaciosa e ambiciosa. É que as pessoas que estão ao meu redor, eles já não querem mais nada. Eles olham pra vida que eles têm e eles falam, ah, tá bom. Porque tá tirando lá seus 10, 15 mil por mês. 20 mil, tem personal que também tira isso, né? No meu arredor. E eles olhavam pra essa vida e, ah, tudo bem, é isso que eu quero. E por quê? Porque vir para a internet, como era o meu caso, né? Eu quero escalar, por isso que eu comecei o processo na internet, porque a internet é um jeito muito bom de escalar. Vai exigir coragem, mudança. Então, por isso que eu falo para você, com certeza, você precisa sair do seu meio e deixar pessoas para trás. Se você quer sair do seu meio e você não tem ninguém para conversar sobre isso no seu dia a dia, procura na internet, procura no YouTube. O YouTube é a melhor maneira de você se conectar com outras pessoas de outras realidades. Através do YouTube, eu tenho um monte de livro aqui, ó, que nenhum parente meu nunca me indicou. A gente vive uma realidade maravilhosa, é a era do conhecimento expansivo. Quem me indicou foi quando eu comecei a ver o Primo Rico, a Nath Arcuri, livro de finança, comecei a entender, ah, dá pra pôr um dinheiro, aí o governo vai me pagar um dinheiro, ou eu consigo investir, vou investir lá em renda fixa, o quê? Eu vou receber 10 reais por cada 1.000 que eu coloco? Ninguém nunca tinha ouvido falar sobre isso. E a partir disso, eu hoje em dia consigo também falar pra minha mãe, mãe, investe aqui, ó, não deixa lá na poupança não. Pai, meu pai é personal trainer também, né? Pai, ó, você tem um limite. Vai chegar uma hora que você não vai dar conta mais de crescer na sua carreira. Você precisa pensar em fazer outra coisa. Coisa que ninguém falou pra mim. Porque ninguém podia falar pra mim, ninguém tinha ideia que poderia, que nós poderíamos querer mais. Então, basicamente é isso. Esse vídeo é pra falar pra você que se as pessoas ao seu redor, elas querem pouco, e você às vezes se sente até culpado por querer mais,
Não acredita nessa historinha que a sua mente te conta, porque você pode. Se você tá aqui de repente vendo esse vídeo é porque você já começou a expandir a sua consciência. Você pode, você consegue avançar. Talvez você, quando começar a avançar, vai descobrir muita coisa ruim sobre si mesmo. Muitos medos, muita necessidade de agradar a galera, medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado. Você vai encontrar isso e tá tudo bem. Se você tem um bom terapeuta, você conversa com o seu terapeuta. Se você quiser uma consulta comigo, você pode me mandar uma mensagem. Vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para você falar comigo. Mas você consegue sozinho, se você quiser. O processo de autoconhecimento ele é muito grande. E com a meditação e com as pessoas à sua volta, que são as oportunidades espelho, se você tiver pessoas boas, você consegue colher feedbacks. E até o próprio chat GPT, se de repente você tem conversas e mais conversas aí com o chat GPT, você pode falar pra ele, baseado em tudo que você sabe de mim, o que você acha que eu preciso melhorar? O que você acha que eu preciso mudar? Ele vai te falar. E hoje em dia a gente tem muitas ferramentas ao nosso redor que podem ajudar a gente a evoluir, sem sombra de dúvidas. Então você vai encontrar aí muitas coisas sobre você que você não vai querer encarar, mas que você tem que encarar, e isso vai fazer com que você se torne uma pessoa muito melhor financeiramente, fisicamente, mentalmente falando, porque tudo é uma coisa só. Você começa a melhorar a sua saúde emocional, você melhora a sua saúde física, aí você melhora a sua saúde financeira, tudo é uma coisa só. Pode acreditar. Então é isso. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado. Eu espero ter podido te ajudar mais do que nunca. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E deixa o seu like, que isso pra mim é muito importante. Comenta aqui se de repente fez sentido pra você, se você gostou, se você não gostou, o que é que você quer, o que você não quer. E é isso. Obrigada e até a próxima.